Alô, alô, viventes! Tô eu aqui de novo! Com aquele assado, claro, né? Então, pega esta paleta aqui de cordeiro, que já tô acostumado a fazer, mas hoje eu vou fazer de um jeito diferente porque eu tenho uma grande história para contar sobre os cordeiros, sobre a ovinocultura brasileira, principalmente a ovinocultura gaúcha e o tamanho das peças de ovinos. Então, se liga! Por muitas e muitas viagens que eu faço a nível nacional e internacional, as pessoas têm às vezes dificuldades de assar cortes de carneiro, que assim chamam, mas na verdade chama de cordeiro. O carneiro é um animal reprodutor, o muito grande, e até tem caatingas que eu também já expliquei em outro vídeo. Essa paleta aqui eu estou com 2 quilos, é uma paleta grande para muitos. O pessoal gosta sempre de paleta pequenininha, claro, para assar mais fácil. Mas essa maior, eu gosto de assar também, só colocar lá no espeto e salgar e assar. Mas uma maneira muito fácil que eu aprendi numa churrascaria no Paraná é o seguinte, que eu vou repetir hoje e vocês vão ver como fica fácil fazer isso na paleta e no pernil ou em outras carnes também de maior volume e que para alguns pode ficar dura, tá? Vamos lá então, muito simples, tá? Mas não vem me chamar de Nutella depois, faz favor, hein? É uma forma de assar, tem nada disso. Papel alumínio, tá? Coloca a paleta aqui dentro, mas olha só, antes de colocar o alumínio, pega a paleta aqui, ó, força ela na mesa e faz assim, ó, força, ó. Olha como ela ficou menor. Isso aqui, pessoal, facilita para colocar o espeto, travar o espeto e assá-la também. Então, costumo fazer muito isso. Lembra que ela estava esticada, ó? Assim ela fica muito feia, ó. Se você faz isso, ela fica muito mais bonita. Aí sim, agora voltamos para o alumínio. Vamos lá. Agora, paleta, assim não vai dar, ó, porque é grande, né? Mas eu vou fazer com ela assim, vou dar umas voltas, depois enrolo assim. Vou enrolar ela toda. Ainda antes disso, ó, o vivente aqui hoje tá bagunçando tudo. O vivente tá bagunçando. Antes disso, temos que acertar a colocação do espeto, ó. Pode colocar por baixo, pode colocar por cima. O mais certo é por aqui, ó. Deixa o espeto sair, ó. Simples. Saiu simples, volta, ó. Volta com o espeto e coloca dentro da carne toda. Segura lá na ponta, que vai sair lá. E aí vê se você espetou decente. Porque assar é consequência depois de uma carne bem espetada. Espetou bem, agora é só assar. Vamos ver se ficou bom aqui ó. Olha o que é uma carne bem espetada, ó. Não gira. Tá vendo, ó? Não gira. Agora sim. Agora papel alumínio. E agora sim, pessoal, agora a coisa ficou séria. Qual o tempero que eu vou usar neste corte? Normalmente, quando a carne de cordeiro é de muita qualidade, usamos só sal. Fino, moído, grosso, vários tipos de sais. Porém, este aqui está um sal especial. Sal para cordeiro da EJS com uma parceria Marcelo Bolinha. Mais de ano estudando para chegar nesse tempero aqui, tá? É um sal triturado que a gente coloca aqui com temperos e vai salgando. Não sai muito nem pouco, sai a proposta ideal aqui para o assado. E depois de colocar de um lado, vamos para o outro, né? E tem que ficar sem sal, não pode ficar, né? Aí salgamos também o outro lado. E depois vou enrolar todinho no papel alumínio. E aí vou fazer um fogo forte
E aí, viventes, sabe? Deixa pegar um fogo forte. E aqui dentro do alumínio ela vai cozinhar. E é para ela soltar o osso quando estiver pronta. Quando estiver pronta, tira do alumínio, dá uma tostadinha no fogo de novo e serve ela desmanchando. Vamos então à colocação daí do alumínio. E aqui, gente, fecha ela bem fechada. Não poupa o alumínio, tá? Ela tem que ficar bem fechada. Vamos ver aqui como é que tá. Opa, aqui embaixo faltou. Pera aí. Vamos de novo. Esse negócio, vocês iam me falar que o alumínio tem lado, né? Ah, o lado brilhoso para dentro, o lado brilhoso para fora. Não lembro, porque como eu uso muito pouco esse utensílio, que é o papel alumínio, eu coloquei o primeiro lado que veio, tá? Tá na cara que vai vir alguém e vai falar, vai dar o papel alumínio do lado errado. Tá na cara, né? Até porque não é um assado que eu estou acostumado a fazer. Mas como eu falei, eu aprendi com meus amigos assadores lá do Paraná, da região de Cascavel, e eu estive lá no evento, no Brasa Festival. Eu assei 15 cordeiros no fogo de chão, porque eu adoro assar cordeiro no fogo de chão. Agora sim, o pessoal falava, Bolinha, você tem que fazer no alumínio, no alumínio. Então tá, ó. Espeto pronto, parece até que tem um peixe aqui dentro, né? E agora, não preciso nem medir o fogo, porque o fogo já tá lá, ó, só calorias. Então agora que eu vou botar lá, a câmera vai mostrar a vocês como é que tá o fogo. E agora eu vou botar lá na pressão do fogo mesmo. Vamos lá, gente? Agora vamos ver a temperatura, né? 1, 2, tá 2 e alguma coisa, gente. Queimei a mão aqui. Tá muito forte. É assim que eu vou fazer para essa paleta cozinhar dentro do alumínio e eu servir ela assim, ó, caindo o osso. Deixa comigo, vivente! Pessoal, não foi fácil. Não foi fácil assar aquela paleta ali no alumínio. Tirei, botei bem perto do fogo, tirei para não queimar, fiquei naquele ali. Mas eu não sei como é que tá por dentro ainda. Eu sei que o papel até já deu uma, né, já caiu um pouquinho ali e tal. Vamos ver agora como é que está. A ideia é abrir, tirar direitinho ali e voltar pro fogo para dar aquela tostada. Então, vamos ver como é que tá aquilo ali, viventes. Vamos ver. Ai! Ó, ó. Saindo fumacinha, então vamos lá. Eita. 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 Oh. O cheiro tá saindo aqui realmente é de uma paleta que deu, né? Uma pequena realmente cozida no espeto. Ó, ela está, né? Pronta, saindo fumacinha e tal. Mas aqui eu vou fazer uma coisa agora que eu não faço. Ela tem que cozinhar um pouquinho mais parada assim dentro do alumínio. Então aqui, agora sim eu vou deixar ela. Eu não deixo, vocês sabem que eu não deixo o carne, né, aqui, né? Como é que se diz? Descansando. Ela não está descansando. Ela está terminando de cozinhar. Então vou marcar 5 minutos. Ela vai terminar de cozinhar dentro do alumínio e aí eu tiro e volto pro fogo. Então, segura aí, vivente. Segura aí. Mais 5 minutos. 5 minutos depois. Ó como continua quente. Ó. Foi só para, né? Só para dar o que um chefe de cozinha me ensinou. Bolinha, deixa ali um pouquinho para cozinhar, né? Um papelzinho fechado.
E aí, gente, deixa eu mostrar a vocês o que está acontecendo agora. A fumacinha. Prestem atenção, ó. Aqui, ó o osso. Olha aqui o osso, ó. Já soltou. Tá soltando mais ali, que aqui é a parte mais dura, porque é o garrão. E aqui, ó, ainda está bem quente, ainda está cozinhando. E depois eu vou desossar ela todinha, vou deixar os ossinhos. Vou tentar tirar com a mão, vamos ver se eu vou conseguir, tá? Mas agora, ela vai voltar pro fogo para dar mais uma caloria. E aqui, como já saiu um pouquinho do tempero, vamos botar mais um levezinho, só um levezinho para não ficar insonsa, né? Aí não dá. Vamos lá, mais um pouquinho aqui. Deu, era só esse pouquinho. E agora sim, agora vamos terminar. Se liga, vivente, vai ficar bom demais! Açougueiro e carneador, opa, gurizada, viventes, tá pronto aquela paletinha que eu disse que ia ficar simplesmente top of mind. Se liga que tá demais. Haha. Vocês sabem que aqui no canal eu gosto de assar carne ovina, né? Olha aqui, gente, ó. Estourando o ossinho, ó. Então aqui a gente faz assim já, ó. Dá um corte e já começa, ó, a soltar do osso. Não é isso que queriam? Então vamos lá. Agora, aquela parte aqui. Tudo sai fácil. Olha aqui, gente. Soltando o osso aqui. Soltando o osso aqui. Para ficar agora, como a gente fala, um assado de cinema, o que eu vou fazer? Uma coisa muito simples que eu faço nos festivais de churrasco, onde eu asso cordeiro inteiro. Eu desosso todas as paletas e todos os pernil. Lembra que eu falei para vocês, né, que ia soltar do osso? Pois bem, tá soltando, tá? Não tá aquela, né, de simplesmente sair tudo, mas olha aqui, ó, o osso, tudo onde eu passo a faca, ele já vai ficando praticamente tudo soltinho. E essa é a ideia, tá? Ter ela bem macia, ao mesmo tempo tenra e soltando todo o osso com facilidade, né? Porque ficou no osso aqui, né, gente? Não é legal. Poucos lugares o pessoal coloca o ossinho na mão ali, rói, né? Senão, o que acaba acontecendo? Acaba ficando um osso carnudo e isso que não é legal, tá? Porque a carne não pode ficar no osso. A carne tem que ficar toda ela separada do ossinho. Então aqui tá tudo muito fácil. Mas eu quero dar uma ajuda, né? Só porque a paleta era grande, tá? Porque esse trabalho aqui eu faço em paletas menores, sem o papel alumínio. Mas isso aqui é uma grande dica que eu aprendi numa churrascaria, que assa paletas e pernil de cordeiro de peças grandes. Então é mais difícil de assar, até porque a nova ovinocultura no Brasil, ela não dá mais aqueles cordeirinhos pequenininhos, a gente dá cordeiros grandes, né? E aí, para não deixar mal assado ou coisa parecida, a gente tem que ficar um pouquinho mais no fogo para deixar ela bem, sem nada praticamente, né? Aqui não pode nada fora, o ossinho tem que sair, gente, daquele jeito. E tá saindo, ó.
Olha como sai fácil agora. Ó. Deslocou lá em cima. E vai saindo, ó, todo o ossinho sem muito trabalho. Deixei só 2 horas ali no fogo, no alumínio. Se eu quiser deixar mais, óbvio que ficaria muito, mas muito mais, né? Assim, saindo do osso fora, né? Mas aí também eu não acho também tão legal, né? Tem que sair do osso, mas tem que ficar um pouquinho, né? Assim, a carne mais tenra, né? Não queria aquela tipo, não botei na panela de pressão, né? Ali foi só para facilitar o assado. E aí agora, depois de tirar tudo aqui, o ossinho fica bem limpinho. Ha! Olha aqui o ossinho, ó. Deixa eu montar aqui, paleta para um lado e o ossinho pro outro. Tá bonito, gente? Mas vamos fazer o seguinte, né? Essa aqui vamos passar para cá, o osso para cá, porque o osso não interessa a gente agora. O que interessa é o assado. Osso de um lado e a paleta de outro. Aí fica muito fácil de cortar. Mas eu vou pegar essa faca aqui, ó, a faca grande. A faca 51 anos e dar aquele talho bem no meio da paleta e mostrar se ficou pronta ou não. E aí, viventes, o que acharam? Vai pro trono ou não vai, Lombardi? Agora é degustar, né, gente? Os acompanhamentos ficam por vocês e nós aqui agora vamos degustar. Como, né? Eu gosto muito de carne ovina. Vou ser obrigado a experimentar este manjar dos deuses. Bom apetite! Dá licença. Tá bom demais. O tempero tá no ponto, tá salgada no ponto, tá suculenta, tá saborosa. Gente, que coisa maravilhosa. Desmanchando de macia. Então, mais um assado um pouquinho diferente. Botei um alumínio antes, coisa que eu não tô acostumado a fazer. Deixei descansar, mas dentro do alumínio, não deixei a carne esfriar, né? Isso é uma técnica que a gente vai aprendendo, vai vendo e, né? Mas eu vou dizer pra vocês, tá? Se eu assar só no espeto sem o alumínio, eu faço mais rápido tão boa quanto essa, tá? Então, valeu a técnica, mas para paletas maiores, né? Tipo 2 kg, 3 kg, como foi essa que eu assei. Então, paleta pequenininha, nada disso. Bota no espeto e bota no fogo, porque aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes, que eu tava com muita saudade de vocês, você vai ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu, vivente. Um abraço do gaúcho e até o próximo assado.